Abra comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. E aí, assim que você achar, diga amém, para que eu possa saber que você achou. Amém? Nós vamos ler o que está escrito no versículo 7, que é um versículo pequenininho, mas tão poderoso, tão poderoso. O texto diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Andamos pela fé e não por aquilo que os nossos olhos veem, não por aquilo que o país está mostrando, não por aquilo que nós olhamos. Olhamos uma coisa, os nossos olhos mostram uma coisa, mas a nossa fé tem que dizer outra coisa. Porque andamos por fé e não por vista. Quem aqui crê que Deus vai falar conosco nesta noite? Você que está frequentando as reuniões do Prover, você não pode andar por vista, você tem que andar por fé. Você tem que viver pela fé. Então eu vou reler pela terceira vez. Eu quero pedir, por favor, para que cada pessoa que está aqui comigo na sede da Paz e Vida, na reunião do Prover, em Santana, São Paulo, capital, Brasil, para repetir após mim em bom som e em alta voz. Eu leio e você repete, vamos lá. Porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não por vista. Você acredita na palavra de Deus? Então, por favor, desocupe as suas mãos e na fé pela palavra, dê para o Senhor a maior, a mais poderosa, a mais verdadeira e a mais sincera salva de palmas. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. E enquanto você aplaude, abra a sua boca e diga glória a Deus. Isso, continue. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, a Tua palavra agora vai ser pregada. Eu olho aqui para estas pessoas e eu vejo pela minha fé que este é um povo de fé, é um povo que vai arrebentar, que vai crescer, que vai prosperar, porque este povo não está olhando pela vista, não está vivendo por vista, mas está vivendo por fé. Então assuma o meu lugar aqui neste altar, que não seja eu a pregar, a falar, mas o Teu Santo Espírito a falar através da minha vida. Fale com quem nos ouve à distância, ao vivo, pela rádio e pela internet, e também com esta pessoa que me assiste agora, por este programa de TV, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo mandada, no santo nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, podeis tomar assento. Diariamente nós temos que conviver com o que os nossos olhos veem, e já que somos da fé, também temos que conviver com a fé. E é uma guerra, uma batalha entre a vista e a fé, entre o que os meus olhos dizem, entre o que o jornal anuncia, entre o que eu leio, com a minha fé. Quem vive por vista, e se você trouxe caneta e papel, anote isso, porque é importante para a sua fé. Quem vive por vista nem sempre alcança o que os olhos veem, nem sempre alcança. Mas, porém, enquanto as pessoas que vivem pela fé sempre alcançam, possuem aquilo que os olhos veem, porque a fé transforma a visão da pessoa ilimitada. Se eu vivo por aquilo que os meus olhos estão vendo, nem sempre eu alcanço o que eu estou vendo, porque a minha visão é limitada. Agora, quando eu vivo
pela fé, a minha visão se torna ilimitada e eu vou alcançar tudo aquilo que os meus olhos veem. Nós temos aqui o testemunho do homem mais rico que já viveu neste planeta, e ele diz o seguinte, Eclesiastes de Salomão, capítulo de número 2. Eu quero que você possua o que você está ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então comece a possuir o que você está ouvindo. Salomão dá o seguinte testemunho, capítulo 2, versículo 7. Ele diz: adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provei-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhos neguei. Quem está dando este testemunho é Salomão, um homem que viveu pela fé e que agora está dizendo: tudo que os meus olhos viram, eu possuí. Tudo que eu olhei, eu conquistei. Tudo que eu vi no meu país e fora do meu país, eu conquistei. Todas as joias, ouro, prata, pedras preciosas, tesouros, tudo que os meus olhos viram e o meu coração desejou, eu possuir. Por que Salomão está dando esse testemunho? Porque ele não vivia pela vista, ele vivia pela fé. Como pensa uma pessoa que vive por vista? Ela pensa assim: ah, se eu pudesse ter, ah, se eu ganhasse mais, ah, se eu tivesse a possibilidade de comprar, ah, se eu pudesse comprar aquela casa, ah, se eu pudesse comprar aquele apartamento, aquela cobertura, ah, se eu pudesse. É assim que pensa quem vive pela vista. Quem vive pela fé, o discurso é diferente. Quem vive pela fé diz: eu vou ter, eu vou comprar, eu vou possuir, eu vou conquistar. Está entendendo a diferença aí? Quem vive pelos olhos, por vista, pensa: ah, se der, ah, se eu ganhasse mais. Quem vive por fé diz: eu vou ganhar mais, eu vou conquistar, eu vou ter. Sabe por quê? Quem vive por fé fala assim, procede assim e realiza, porque quem vive pela fé não está só, mas está com a bênção do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. E em Deus nós podemos todas as coisas. Se você viver pela fé, você vai ter, você vai realizar, você vai conquistar. Eu vou fazer, porque Deus é comigo. Amém? Quem vive pela fé quebra os limites. Quem vive por vista, vive no limite ou abaixo do limite. Quem vive pela fé, vive sempre possuindo e realizando, porque quem vive pela fé está com o realizador de sonhos, que é o nosso Senhor. Amém? Eu quero que você anote aí como pensa um visionário e como age um visionário. Não adianta nada você frequentar a reunião do Prover se você não se tornar um visionário. Nada vai mudar na sua vida. Então você tem que pensar como pensa um visionário, tem que agir como age um visionário, senão nada muda. A visão de um homem é tudo. Se ele tem uma visão fechada, pequena, então ele será também pequeno. Se ele tem uma visão grande, Deus desenha na mente dele um mapa, Deus põe um GPS na mente do visionário para ele realizar aquilo que ele sonha, aquilo que ele pensa. Amém? Então, se você tiver caneta e papel e quer se tornar realmente um visionário, anote aí como pensa o visionário. Primeiro,
todo visionário tem ideias inovadoras e projetos audaciosos. Vou repetir. Todo visionário tem ideias inovadoras que outros não têm e projetos audaciosos. Eu vou usar como exemplo José do Egito. Faraó estava desesperado, porque ele teve um sonho bem medonho. Ele sonhou que 7 vacas gordas saíam do rio Nilo, e depois 7 vacas magras, e as vacas magras devoravam as vacas gordas, mas continuavam com aspecto de morte. E do mesmo pé 7 espigas de milho lindas, bonitas, e outras 7 queimadas pelo vento oriental. E as queimadas pelo vento oriental devoravam as espigas boas. E ele ficou apavorado com este sonho. Ele teve 2 sonhos na mesma noite. E aí ele mandou chamar os sábios daquela época, os homens que eram homens de confiança do reino. Mas nenhum deles teve o discernimento que José teve. Quando alguém disse: olha, eu conheci na cadeia um homem que consegue interpretar sonhos, ele é um visionário, ele consegue ver o que outros não veem. Faraó disse: então traga-me este homem, eu quero ouvir as ideias deste homem. Olhem aqui para mim, por favor. As ideias do visionário são acatadas e ouvidas. Quando José chegou para Faraó e disse: Faraó, Deus me fez saber o que é o teu sonho. Você teve 2 sonhos, mas na verdade é um só. É porque Deus tem pressa de cumprir isso. Virão aí para toda a terra, não apenas para o Egito, 7 anos de muita riqueza, de muita prosperidade, onde até o menor agricultor do mundo, inclusive das terras do Egito, vai produzir muito. 7 anos de muita prosperidade, de muita riqueza. Mas virão também 7 anos onde a terra não vai produzir nada. E Faraó está de boca aberta ouvindo aquela revelação, aquelas ideias. E José olha para Faraó e dá a seguinte orientação. Vamos dar uma olhada no livro do Gênesis, capítulo de número 41. Olha o que o visionário pensa. Olha como pensa o visionário. Ele é diferente de todo mundo. Livro de Gênesis, do Gênesis, livro da criação, capítulo 41. Aí assim que você achar, diga amém, para que eu possa saber o que você achou. Versículo 34. José falando com Faraó. E José diz assim: faça isso, Faraó. Como é que é? Quem é José até o momento? Um escravo e detento. Ele ainda é um prisioneiro. Ele está em liberdade condicional, mas ele não é um prisioneiro ainda. Ele está falando com o homem mais poderoso do país, mais poderoso do mundo antigo. Ele está falando com Faraó, e ele diz: faça isso, Faraó. Está dando ordem a Faraó: faça isso, Faraó. O cara tem que ser muito seguro para falar assim com o rei, é ou não é? Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Por que José está sendo ouvido? Porque ele é um visionário. Não importa a posição que você está hoje na empresa, não importa. Se você for um visionário, te darão ouvidos. O que você falar fará a diferença na empresa. Faraó, ele está maravilhado com esta sabedoria. Quando José disse: faça isso, Faraó imediatamente tomou nota, e assim será feito. Mas quem vai dar continuidade a estas ideias?
O visionário. De quem é a ideia? De José. Quem é o cara que vai comandar todas estas coisas agora? José. Versículo 38 do capítulo 41. Palavras de Faraó, ouçam. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de poder da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, dizendo: ajoelhai, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate-Paneia. Olhem aqui para mim, por favor. O visionário, ele tem o poder de mudar uma situação do dia para a noite, da noite para o dia. No dia anterior, ele era um presidiário. No dia atual, ele é o segundo homem mais importante do país, mais poderoso do mundo antigo. Por que que José sai do nada e se torna um homem poderoso? Por causa da sua visão. Porque ele vê o que outros não veem. Por causa das suas ideias inovadoras. Por causa do seu projeto audacioso. O projeto de José é um projeto no futuro para 14 anos. O visionário consegue ver o que vai acontecer no país nos próximos 10 anos. Fora de série, não é? Fora de série. A pergunta de Faraó, naquela época, ninguém poderia responder, porque só havia uma resposta para a pergunta de Faraó. Mas se Faraó fizesse hoje esta pergunta, a resposta seria diferente. Faraó disse: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? A resposta para a pergunta de Faraó é esta: sim, esta igreja, aqui nesta reunião, todas estas pessoas têm o Espírito de Deus. O Espírito que revelou a José o que ele deveria fazer. Vamos aplaudir mais, minha gente. Quem vai te dar ideias inovadoras e projetos audaciosos é o Espírito de Deus. Oh, glória, vamos aplaudir, vamos aplaudir. Você tem que ter o Espírito de Deus. Todo visionário, atenção minha gente, todo visionário vê o que outras pessoas olhando não conseguem ver. Nós temos uma pessoa aqui nessa reunião que há 6 anos atrás, ele já era membro desta igreja. Ele fez uma viagem e ele não me avisou. Ele foi para os Estados Unidos, ou para a Europa, não sei, para a França, para a Inglaterra, eu não me lembro para onde ele foi naquela viagem. Mas eu sou muito observador. Então eu cheguei para fazer a reunião no domingo, olhei assim mais ou menos naquela região, e vi que aquele moço que parecia um árabe não estava. Eu pensei, faltou no domingo, né? Cara de pau, faltou no domingo. Na quarta-feira eu olhei, e ele não estava. Eu pensei, caramba, o homem não veio hoje. E era meu primeiro mês aqui, hein? Falei, o árabe não veio. Ele parecia muito com o árabe. Na sexta-feira ele não veio. Aí eu comecei a ficar preocupado. No domingo ele não veio, uma semana já, completa. Na quarta ele não veio. Aí na sexta-feira, eu entro para ministrar a palavra.
Quando eu olho, o moço estava ali. Aí eu disse: ô moço, você que parece um árabe, você que está com a camisa verde, você. E apontei, né? Aí ele fez assim o sinal. Eu disse: é você mesmo. Onde você estava? Você não tem autorização para faltar uma semana, quase um mês. E ele ficou vermelho como está vermelho agora, porque ele está aqui. É o irmão Edinaldo ali, ó. Fica de pé, irmão Edinaldo. É verdade o que eu estou falando? Quando terminar a reunião, vem falar comigo. Dei uma bronca na frente de todo mundo. Então já sabe, né? Se você faltar e eu perceber, já sabe, né? Ó. Aí terminou a reunião, ele veio todo mansinho e disse: ô pastor, desculpa, é que eu estava fazendo uma viagem, eu estava em tal país. Eu falei para ele: por que você teve que viajar? Não é que eu gosto de cuidar da vida dos outros, não. É que se é minha ovelha, eu tenho que cuidar, entendeu? Gosto de você ou não, estou de olho em você. Aí ele disse: não pastor, é porque eu trabalho e eu viajo pelo mundo para ver como está a moda. E antes do senhor me dar uma bronca, no mês seguinte eu vou viajar. Falei: vem falar comigo antes. Aí ele veio falar comigo e eu liberei a seguinte palavra sobre a vida dele. Eu disse: quando você estiver olhando a tendência mundial em outro país, eu quero que Deus mostre a você o que outros olhando não consigam ver. Desde então, toda viagem que ele faz, antes ele me liga e diz: eu vou viajar. Eu sei o que ele quer ouvir. Ele quer que eu libere esta palavra profética, que Deus mostre a você o que outros olhando não consigam ver. Olha aqui para mim, por favor. E que Deus mostre a você o que outros olhando não consigam ver, porque Deus está pondo dentro de você agora o espírito de um visionário. Oh glória! Todo visionário vê o que outros olhando não conseguem ver. Vamos aplaudir mais, minha gente. E essa é a diferença. É isso que faz o visionário crescer. Uma fábrica de sapatos aqui no Brasil começou a explodir. Um gerente pegou um funcionário e disse: vá na África, estude o campo, porque nós queremos exportar os nossos sapatos para a África. Mandou um gerente aqui do Brasil. E este homem no primeiro dia começou a ficar arrasado, petrificado, porque ele andava e olhava, e ele via que os africanos ou usavam sandálias de couro, ou andavam descalços. No mesmo dia ele ligou para o Brasil e disse: suspendam a produção, nós não vamos abrir fábrica aqui na África, porque todas as pessoas ou andam de chinelo, de sandália de couro, ou descalço. Suspendam a produção, nós não vamos abrir a nossa fábrica na África. E eu estou voltando para o Brasil. Tempos depois, o gerente foi trocado, e este novo gerente chamou uma outra pessoa e disse: já temos fábrica em vários países, mas não na África. Por quê? E o gerente disse: eu não sei responder. Então pegue um avião, vá para a África e fique 8 dias, estude o campo e me diga o que tem que fazer. Este novo gerente foi. No primeiro dia ele não disse nada, no segundo dia ele não disse nada, no terceiro dia ele ligou e disse: aumentem a produção, dobrem a produção, porque nós vamos arrebentar de vender aqui na África. Aqui ninguém usa sapato. Aqui ninguém usa sapato. As pessoas aqui usam sandálias, e a sandália é desconfortável, e nós vamos vender sapatos pelo mesmo preço das sandálias que eles compram aqui. Nós vamos arrebentar, dobrem a produção. Onde é que está a diferença? É na maneira de ver as coisas. Se você olhar para o nosso país agora, a única coisa que estão anunciando é crise, recessão, estão abaixando as portas, lojas estão fechando as portas. Você tem que ver diferente, porque onde outros fracassaram, você vai arrebentar, você vai prosperar, você vai crescer onde outros fecharam as portas. Viva pela fé. Primeiro, todo visionário tem ideias inovadoras e projetos audaciosos. Vamos repetir isso aqui? Todo visionário tem ideias
inovadoras e projetos audaciosos. Segundo, todo visionário vê o que outros, olhando, não conseguem ver. E terceiro, todo visionário acredita na sua visão. Todo visionário crê na sua visão. Eu tenho fé primeiro em Deus e depois em mim mesmo. Sem Deus eu não sou nada, mas eu acredito no talento que Deus me deu. Está entendendo aí? Eu creio na visão que Deus me deu. Sem Deus eu não vou muito longe, mas não adianta também eu ter Deus em minha vida e ser um derrotado, não ter visão, ou ter uma visão limitada. Não, eu tenho Deus, e sem Deus eu não sou nada, mas eu acredito também no meu talento. Quando eu nasci, Deus colocou algo dentro de mim, Deus me deu uma visão, e eu creio na minha visão. Não é você que tem que crer na minha visão, sou eu. Você não precisa que eu acredite em você, Deus acredita em você, e você tem que acreditar na sua visão. Porque se você depender das outras pessoas para crescer, você está perdido. Porque sabe o que dirão para você? Não vai dar certo. Ah, você vai abrir uma loja? Fulano de tal abriu naquele mesmo lugar e fechou. Você também vai quebrar. Ah, você vai vender churrasco? Não vai não, porque o fulano começou e quebrou. Você vai abrir um salão de beleza? Vai não, porque a minha amiga abriu e fechou. Você não pode contar com a aprovação de quem está de fora. Só entende a visão o visionário quando você contar para alguém o que você está pretendendo fazer, e talvez até sem dinheiro vão dizer que você está doido, vão dizer que não vai dar certo. Agora aqui dentro você tem que acreditar, vai dar certo. Deus é comigo, eu vou abrir, eu vou arrebentar. Eu posso ter alguma dificuldade no começo, mas sem dificuldade a gente não vence. Quem tem que crer na visão é o visionário. E quando Deus olha uma pessoa que acredita nele e acredita naquilo que faz, então ninguém segura esta pessoa, porque esta pessoa decola por causa da sua visão. Acredite, já deu certo. Vamos aplaudir mais. Quem tem que crer na visão é o visionário. Quarto, anote aí. Toda pessoa de visão sabe que para crescer, arrebentar na vida, tem que fazer planejamento e ter estratégias e metas traçadas para alcançar aquilo que se deseja. Todo visionário, o Brasil é o país que mais abre empresas no mundo, mas também é o país que mais fecha empresas no mundo. Porque não é só abrir uma empresa, não é só isso. O visionário, ele tem que fazer planejamentos, tem que fazer planos, projetos, tem que ter estratégias e metas traçadas para crescer. Pintou o salão de branco, não deu certo? Pinta de rosa. Vai que é ou não é? Está pegando aí a visão? Tem que ter estratégias. Está fazendo propaganda só no boca a boca? Põe no Instagram, põe no Facebook, é mídia de graça, é propaganda de graça. Tem um pouco mais de dinheiro? Anuncia na rádio. Não tem muito dinheiro ainda? Faz folheto, manda entregar na rua. Não tem dinheiro para fazer folheto? Fica na porta da loja, pega o cliente no laço. Não manda os outros, não, vá você mesmo. O meu pai tinha 2 sorveterias e eu tinha 8 anos de idade, já cuidava da sorveteria principal, da matriz. E o meu pai dizia assim: meu filho, aprenda isso, é o olho do dono que engorda o gado. Você tem que ficar de olho. Então, o patrão que age como patrão o tempo todo, que fica sentado mandando os outros fazerem as coisas, esse aí está fadado ao fracasso em muito pouco tempo.
O visionário, ele não fica só mandando, ele põe a mão na massa, ele é o exemplo. O visionário, ele cresce e faz todos crescerem com ele. Se você quer ser patrão para ficar só na sombra e água fresca, é mais um que vai falir. Primeiro você tem que realizar, primeiro você tem que conquistar, primeiro você tem que crescer, para só depois ficar na sombra e água fresca. Se você agora está começando, meu amigo, tem que trabalhar mais do que os outros. É o olho do dono que engorda o gado. Ó, estratégia, planejamento e metas. Sabe quem ensinou isso aqui? Jesus. Você quer ser fracassado, uma pessoa de fracasso ou uma pessoa de sucesso? Quem aqui quer ter sucesso? Então, olha aqui o que Jesus disse. Evangelho relatado por Lucas, capítulo 14. Qualquer pessoa pode ter um negócio, mas nem todos terão sucesso. Nem todos. Agora a pessoa de fé, ela vai ter sucesso. A pessoa que tem estratégia e faz planejamento e tem metas traçadas, esse cresce. Lucas capítulo 14, versículo de número 28, quem disse isso foi o Senhor Jesus. Ele disse assim: pois, qual de vós, querendo edificar uma torre e construir um prédio, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para saber se tem com que a acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Jesus está dizendo: você quer fazer alguma coisa na vida? Tem que ter planejamento. Não é assim, sabe? Metendo a mão pelos pés. Tem que pensar primeiro, tem que planejar. Você sabe que eu ouvi um testemunho uma vez que eu fiquei impactado com isso. A pessoa não tinha muito dinheiro, sabe? E já tinha passado a fase de trabalho, porque o Brasil é muito cruel, né? A pessoa faz 48, 50 anos, aí fecha as portas. Aí ela entrou no mercado, sem dinheiro, sem nada, ia comprar alguma coisa para comer. Ela falou: poxa, eu só tenho R$5. Dá para comprar o que com R$5? Aí ela teve a seguinte ideia. Ela comprou 10 garrafinhas de água, que na época era 50 centavos cada uma. E ela, na própria sacola do mercado, ficou no semáforo. No começo ela ficou com muita vergonha, porque ela nunca tinha feito isso. Ela ficou com muita vergonha. Mas ela pegou uma garrafinha, o semáforo parou, fechou. Ela disse: olha a água, olha a água. E Deus a abençoou, porque ela mal falou olha a água, o cara disse: quero 2. Quanto é? É R$1 cada uma. Só que ela comprou por 50 centavos. Ela ganhou 100% em cada água. Rapidinho ela vendeu aquilo e dobrou o dinheiro. Aí ela, ao invés de ir para casa, ela falou: eu não posso voltar para casa com o dobro. Não, eu posso fazer 4 vezes mais. Aí ela foi lá, comprou tudo de água e vendeu tudo no mesmo dia. Ela voltou para casa, comprou alguma coisa para comer aquele dia e reservou mais da metade. Sabe o que ela fez no dia seguinte, bem cedinho? Comprou tudo de água. E ela percebeu que vendia muita água no farol. Sabe o que ela fez no dia seguinte? Chamou o vagabundo do filho de 23 anos que ficava em casa dormindo até as 2. Vira e mexe, aparece alguém que tem um filho assim, né? Falou: imagina, mãe, se eu vou para o farol, tem que ir, porque é daqui que nós temos que tirar o nosso sustento. E assim, de água em água, ela foi dobrando, foi dobrando, foi dobrando e cresceu na vida. É a estratégia, é a coragem. Você sabe que tem pessoas que só conseguem ver o lado negativo da coisa. Aqui nesta reunião, nós temos 2 tipos de pessoas: o que vivem pela vista, e quem vive pela vista só consegue ver o que está diante dos olhos. E o que é que está diante dos olhos, minha gente? É a doença, é a pobreza, é a miséria, é a roubalheira de Brasília,
é a crise, são os nossos governantes que estão agindo errado, é a falência, são as portas que estão se fechando, é o que está diante dos olhos. Quem vive pela fé consegue ver o lado positivo da coisa. A pessoa que consegue ver só o lado negativo, essa pessoa vai afundar na vida. Essa pessoa vai perder o que tem, porque ela só vê o lado negativo. Quem vê pela fé, vê o que outros não veem. Quem está vivendo, atenção, por vista, mesmo Deus falando com ela, ela não consegue ver o lado bom. Vou mostrar para você um exemplo aqui na palavra de Deus. 7 anos de fome e de miséria. Um servo de Deus, viu? Era servo de Deus. Ele estava dentro do buraco trabalhando. De repente ele levanta a cabeça e tem um anjo de Deus ali. Ele não sabe que é um anjo, mas aquilo ali era o próprio Deus falando com ele. E Deus diz assim, Juízes capítulo 6. Uma pessoa determinada, minha amiga, meu amigo, esta pessoa vai a lugares que outras jamais chegarão. Juízes capítulo 6. Porém, se ela vive sem fé e pela vista, ela não vai muito longe. E mesmo Deus falando com ela, ela não consegue entender que aquela palavra é de Deus. Juízes capítulo 6, versículo 11. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Estava acovardado, escondido dentro do buraco. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Qual era a de Gideão? O que ele deveria ter feito? Então eu vou sair desse buraco. Se Deus é comigo, a minha vida vai mudar. Se o Senhor está comigo, a situação vai mudar. Mas ao invés disso, olha o que ele respondeu. Mas, porém, Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Puxa vida, Deus está falando com o homem dizendo: eu sou contigo. O que é que ele deveria ter feito? Então eu vou sair desse buraco, minha vida vai mudar. Mas ao invés disso, se Deus é mesmo conosco, por que é que a gente está nessa desgraça? Por que é que a gente está vivendo essa tragédia? Deus nos desamparou, Ele nos abandonou. E não é assim que as pessoas negativas fazem? Deus não me ajuda. A pessoa que não tem visão, ela só consegue ver o lado negativo das coisas. Gideão estava sem visão, minha gente. Olha aqui o versículo de número 14. Então o Senhor, ó, a letra maiúscula, é o próprio Deus. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Quer dizer, Deus está dizendo: não quero ouvir o teu lado negativo, Gideão. Eu quero que você acredite que eu sou contigo. Vá, você vai ser usado para libertar Israel. Olha aqui para mim, para de ver o lado ruim das coisas. Deus está usando a minha vida, que sou o anjo da igreja, para te dizer: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nesta tua força e você vai arrebentar, porque o Senhor é contigo. Tira o lado negativo da sua vida, não pense em coisas ruins, porque Deus é contigo. Mas quando o cara está com a mente fechada, quando o cara não consegue ter visão, olha o que Gideão respondeu, versículo 15. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Foi isso que Deus perguntou para ele?
Deus perguntou até que ano ele estudou? Perguntou? Deus perguntou se a família dele era rica ou era pobre? Deus perguntou se ele era grande ou era pequeno? Deus está te perguntando até que ano você estudou? Deus está perguntando em que bairro você nasceu? Se você nasceu em São Paulo ou no Nordeste? Deus está perguntando? Não, Ele não está perguntando nada. E Ele não quer que você dê desculpas de pessoas derrotistas. Deus quer que você saiba: eu sou contigo, vai nesta tua fé e você vai arrebentar. Você tem que agir pela fé, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Fiquem de pé, por favor. Quando Gideão entendeu que Deus era com ele, aí tudo mudou. Olhem aqui para mim, por favor. Eu vou perguntar e eu quero que você responda, tá bom? Você vai viver por vista ou por fé? Vista ou fé? Vista ou fé? Então nenhuma barreira, nenhuma dificuldade, nenhuma crise vai conseguir te parar, porque quem vive pela fé no Filho de Deus pode tudo, pode tudo. Eu vou chamar aqui na frente, porque eu quero profetizar. Eu vou chamar aqui na frente você que vem lutando, mas só está vendo o fracasso diante dos seus olhos. Pastor, eu tenho que confessar, é isso que eu tenho visto nos últimos 6 meses ou no último ano. Eu tenho visto e tenho vivido por vista, mas eu tenho que viver pela fé. Então você que tem visto só fracasso, só derrota, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Venha aqui na frente. Venha aqui na frente. Venham. Vamos aplaudir mais ao Senhor. Ô pastor, essa mensagem falou muito ao meu coração e a coisa está complicada para mim, viu? Então venha aqui na frente. Vou dizer uma coisa a vocês aqui, não apenas a estes que estão aqui na frente, mas a toda a igreja. Não adianta nada você vir aqui na reunião do Prover se Deus não estiver contigo. Porque quem vai abrir o seu entendimento, esclarecer as suas ideias, te dar visões e te fazer um visionário, e todo visionário tem ideias inovadoras e projetos audaciosos, quem vai fazer isso com você é Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Então, se você não entregou a vida para Jesus ainda, você tem que recebê-lo, porque é Ele que vai te dar visões. É Ele que vai te dar ideias. E uma única só ideia pode mudar a sua vida para sempre. Uma única só ideia. Uma única ideia te promove. Uma única ideia faz a sua empresa mudar de patamar. O seu produto sair da mesmice e se tornar destaque. Uma só ideia. E Deus sabe o que Ele tem que fazer para que você seja um fora de série. Pastor, o que eu tenho que fazer? Me diz logo. Tem que entregar a vida para Jesus. Quem aqui quer agora receber a Jesus Cristo, Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem aqui quer entregar a vida para Jesus? Levante a mão direita para o céu. É isso aí. Porque é Ele que vai abrir teu entendimento. Tem alguém aqui que está desviado, afastado e quer se reconciliar com Deus? Pastor, eu quero. Então levante a mão direita, eu vou orar por você. Se você está afastado e quer se reconciliar, levante a mão direita. Todos que estão aqui na frente, coloque a mão direita sobre o local do coração. Eu quero direcionar esta palavra para você que me assiste por este programa de TV. Não adianta você vir na igreja se Jesus não for o seu Salvador. Não adianta você ter projetos audaciosos se Deus não é com você. E para Deus ser contigo, você tem que receber a Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você quer receber a Jesus agora? Então aí onde você está, dê um sinal com a sua mão. Deus é onipresente, Ele está aí com você. Você que é filho pródigo, filha pródiga, dê um sinal com a sua mão. E você que está fracassado, ou fracassando na sua empresa, no seu comércio,
no seu negócio. Você tem que fazer esta oração comigo agora, porque Deus vai te dar ideias inovadoras e vai mudar a sua vida. Deus vai te dar ideias inovadoras e projetos audaciosos. E olha, acredite na sua visão, porque Deus é contigo. Coloque a mão direita sobre o local do coração. Fechem os olhos e orem todos assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu acredito em tua palavra e eu sou um visionário. Eu quero ter ideias inovadoras e fazer projetos audaciosos. Meu Deus, eu creio na minha visão e quero ver o que outros olhando não vejam. Use a minha vida, Senhor, com poder e autoridade, para que em minha vida econômica, financeira, o teu nome seja glorificado, porque eu confesso que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para sempre, e que as minhas ideias venham do Senhor Jesus, o meu Salvador. Continue orando. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, até quando esta pessoa que vive pela fé vai fracassar nas suas ideias e nos seus projetos? O Senhor prometeu que tomaria esta pessoa pela mão direita. O Senhor disse: eu sou contigo e não te deixarei. O Senhor disse para Gideão: vá nesta tua fé, varão valoroso, e eu serei contigo. Então não permita que esta pessoa e a empresa, o empreendimento, o que esta pessoa está fazendo, fracasse. Não, meu Deus, envie os clientes. Faça com que a ideia desta pessoa seja aproveitada pela empresa. Faça com que a ideia ou as ideias e projetos que esta pessoa tenha tido prospere e arrebente. Nós estamos começando, meu Deus, uma nova etapa, e eu quero que este ano seja o ano desta pessoa. Eu quero que esta pessoa cresça e prospere na vida, para que o teu nome na vida deste homem e na empresa desta pessoa seja glorificado, no santo nome de Jesus. Amém e graças a Deus.